Graça e paz. Quem vai falar nunca deve chegar na hora de falar, porque senão fala besteira, né? Eu me lembro sempre de uma história, quando estávamos na cidade do interior, o padre estava se despedindo da cidade. Aí fizeram aquela festa de despedida para o padre, e aí fala um, fala outro, fala um, fala outro, fala um, fala outro, e aí o padre, por último, foi falar: eu para fora, irmãos, eu quero dizer para vocês que exercer o ministério aqui nessa cidade para mim foi muito bom. Mas quando eu cheguei nessa cidade, eu quase desisti do ministério. A primeira pessoa que eu confessei lá no confessionário era um camarada corrupto, ladrão, adulto, tinha 5 mulheres. E quando eu terminei de ouvir a confissão daquele camarada, eu pensei: meu Deus do céu, eu vou embora. Mas aí Deus falou: não, fica. Eu fui ficando, e hoje eu amo tanto vocês. E aí, quando o padre estava terminando, chegou o prefeito da cidade. Ele chegou e falou: gente, eu estou muito ocupado, mas eu quero dizer para vocês que eu tinha que vir aqui dar esse abraço no padre. Seu padre, o senhor está lembrado, eu fui a primeira pessoa que o senhor confessou quando o senhor chegou. Então, por isso, é sempre bom a gente ouvir. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios 1, de 18 a 25. Eu perguntei para a pastora Vânia quanto tempo eu tenho. Ela disse que eu tenho até às 13 horas, mas por volta de 12 não vai ficar ninguém aqui no auditório. Tá? 1 Coríntios capítulo 1, versos de 18 a 25. Mesmo assentados, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. A fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Pai querido, obrigado. Obrigado, Senhor, que Tu és Deus, nosso Deus. Obrigado, Pai, por tudo que aconteceu aqui de sexta até hoje. O Senhor esteve e está presente. Pai querido, queremos te pedir agora, fale conosco. Prepare os nossos corações para a parte central de toda essa celebração, que é a ceia do Senhor. Fala conosco, Pai, nós precisamos do Senhor. Te pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Nesse texto, o apóstolo Paulo ele defende a mensagem da cruz. E a mensagem da cruz, segundo o apóstolo Paulo, é loucura para os que estão se perdendo e poder de Deus para os que estão sendo salvos. Quando nós analisamos a vida, as palavras de Jesus e dos primeiros cristãos, nós vamos ver que eles eram no mínimo diferentes, para não dizermos que eles eram loucos. Quando nós olhamos a vida de Jesus, ele é um rei que nasce numa manjedoura. Ele é um rei que faz a sua entrada triunfal em Jerusalém montado no jumentinho. E os seus seguidores, lá no primeiro século, eles morreram muitas vezes de forma cruel, alegando que Jesus tinha ressuscitado ao terceiro dia. Isso é loucura. Isso é loucura. E nesse reino é interessante que quem quer viver vai morrer. Quem quer ser o maior vai ser aquele que serve. Essa é a loucura do reino de Deus. É interessante que o apóstolo Paulo diz que a sabedoria e a inteligência serão destruídas e rejeitadas. A sabedoria e
inteligência rejeitada, são as ideias filosóficas que negam as verdades do Evangelho. Como a Sheila comentou e disse, a minha mãe aceitou a Cristo quando eu tinha 2 anos. Eu estou com 63, então eu tenho 61 anos de igreja. 61 anos de igreja de Cristo. Eu não sei o que é ser crente, eu creio que é ser crente da igreja de Cristo. Isso eu tenho certeza que eu sei. Mas é interessante que nesses 60 e tantos anos de evangelho, eu ouvi muitas vezes as pessoas dizerem o seguinte: a letra mata, é o Espírito que vivifica. Especialmente isso dito por pessoas preguiçosas que tinham preguiça de ler a palavra, de estudar a palavra. Como nós vamos dizer que a letra mata, se nós conhecemos a Deus através da letra, através da palavra de Deus? Como nós vamos dizer que a letra mata, se é através dela que nós temos a vida eterna? O que mata é a filosofia humana. E é interessante que o filósofo francês Voltaire, ele disse o seguinte, ele viveu no século XVIII: em 100 anos a Bíblia será um livro obsoleto e esquecido. Hoje, a Sociedade Bíblica da França funciona na casa que Voltaire vivia. E quase ninguém sabe quem é Voltaire, mas a Bíblia continua sendo o livro mais lido e mais traduzido de toda a face da terra. Amém? Porque é poder de Deus. Essa é a loucura da cruz, essa é a loucura do Evangelho. A sabedoria humana não consegue entender, muito menos explicar os mistérios de Deus, porque Deus não se explica. Você sabia que não tem um versículo na Bíblia tentando explicar a Deus? De que forma começa a sua Bíblia? Quais são as primeiras palavras da Bíblia? No princípio criou Deus os céus e a terra. Ou seja, a Bíblia começa com o postulado de que Deus existe e acabou. E Ele é criador de todas as coisas. No princípio criou Deus os céus e a terra. Simplesmente assim, aceita. E isto só é possível pela fé. O autor de Hebreus, em Hebreus 11:6, a segunda parte, ele diz: pois todo aquele que dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Só pela fé nós entendemos a Deus. Nós não entendemos, nós aceitamos a Deus, porque Deus não se enquadra. O texto diz no verso 20 a respeito do sábio daquela época. O escriba, o erudito, era o intérprete da lei judaica, que se achava no direito de tentar encaixar Jesus nas suas doutrinas e no seu sistema religioso. Eles sabiam que o Messias viria de Belém, mas eles não queriam o Messias que fosse humilde, eles queriam o Messias que fosse tão forte e poderoso quanto o rei Davi. Jesus não era, por isso não aceitaram. O questionador, o inquiridor, é um filósofo grego. O filósofo grego, ele era aquela pessoa que tentava encaixar a Jesus nas suas ideias filosóficas, mas Jesus também nunca se encaixou, porque Ele é Deus. Por isso, precisamos entender que Jesus Cristo, Ele é Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Jesus disse que os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos pedem sabedoria. Os judeus cresceram ouvindo as histórias da Bíblia. Como Deus fez milagres lá no deserto, como Deus abriu o mar, como Deus fez a água amarga se transformar em água doce, todos esses milagres. Por isso, eles queriam milagres. E é interessante que Jesus fez muitos milagres. João 7,31, assim mesmo, muitos no meio da multidão creram em Jesus e diziam: quando Cristo vier, fará mais sinais milagrosos do que esse homem fez? Mas mesmo assim, jamais esperariam um Messias humilde e amaldiçoado por Deus. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Gálatas 3,13. Jesus foi. Os gregos procuravam sabedoria, por isso zombavam dessa divindade que não se encaixava nisso. Mas sabe o que é fantástico? É que sem a loucura e a fraqueza da crucificação,
não teríamos a sabedoria e o poder da ressurreição. Amém? Se Jesus não tivesse morrido na cruz, não teria ressurreição. Na cruz nós vemos 3 grandes verdades. A primeira delas é a ira, a raiva do ser humano contra Deus. O ser humano odeia Deus. Não adianta a gente iludir achando que todo mundo ama Deus. Não é verdade. E olha o que diz João 3,19. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Minha mãe, a Santa Irmã Mariquinha, ela tinha uma frase, ela brincava com a seguinte expressão: na boca de quem não presta, ninguém vale nada. E é verdade. Quem não presta só vê defeito. E ele fica procurando defeito, ele acha defeito. E o mundo é formado dessa maneira. O mundo é formado desse jeito. E é interessante que em João 1,11 diz que ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Os seus jamais o receberam. E ainda hoje vivemos isso. E o que é mais interessante, ele, quando foi pregado na cruz, ele foi ridicularizado. Escreveram uma placa em cima: este é o Rei dos Judeus. Outros dos soldados ainda zombavam dele, dizendo: salva-te a ti mesmo, tu não és o Cristo. E aí você deve estar pensando: mas isso é no passado. Ontem à tarde eu fui a uma loja de uma operadora de celulares cancelar uma linha telefônica lá de casa. E enquanto eu estava esperando, eu vi um rapaz com uma camiseta. Eu vou dizer a palavra porque está em inglês, mas a camiseta do camarada dizia o seguinte: no one. No one. A segunda palavra: no masters. Ou seja, sem Deus, sem religião. E a última expressão: fuck religious. É fuck, lembra aquela palavra mesmo que a gente fala em português. Ou seja, sem Deus, sem religião e F. Sem Deus, sem mestre e F religião. Esse é o conceito do mundo. O mundo continua odiando Deus. E deixa eu dizer uma coisa que tem me preocupado muito nesses dias. Nós não estamos ajudando a mudar isso. Você já notou como os evangélicos estão belicosos? Como os evangélicos estão briguentos? Outro dia eu vi um postzinho nas redes sociais que estava mostrando para a Yolanda, num grupo, o pastor dizendo: quantos aqui são contra o aborto? Toda a igreja levantou a mão. Aí ele fez a segunda pergunta: quantos aqui querem cuidar das crianças que não têm pais? Ninguém levantou a mão. Aí a terceira pergunta: quantos acham que depois de adultos, se eles cometerem algum crime, deve ser morto? Todo mundo levantou a mão. Você já notou que nós somos assim? Nós somos contra o aborto, nós somos favoráveis à pena de morte. Que cristianismo é esse? Que cristianismo é esse? Esse não é o cristianismo de Jesus, eu posso te garantir isso. Essa não é a loucura da cruz. A loucura da cruz, a gente morre pelos outros, a gente não mata pelos outros. Nós morremos pelos outros. Por isso, a cruz é loucura. O mundo continua odiando a Deus. E o que é pior, nós estamos dando motivos. Irmãos, nós podemos odiar o pecado, mas nós temos que amar o pecador, independentemente de quem quer que ele seja. Independente. Ele é alvo do amor de Jesus. Segunda verdade que a cruz nos ensina: o perdão de Deus e a sua disposição para nos dar uma nova chance. Jesus não só morreu na cruz, ele ressuscitou e vivo está, e nós também ressuscitaremos com ele. Amém? 1 Coríntios 15, 3 e 4, verso 19: pois o que primeiramente lhe transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras,
foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens o mais digno de compaixão. Eu gosto de ver como Paulo coloca. Ele disse que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Está lá no Velho Testamento. Que ele ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, porque está lá no Velho Testamento. Ou seja, Jesus é a resposta de Deus para o ser humano, e já estava escrito na Bíblia. E Paulo termina o verso 19 dizendo que se a nossa esperança em Cristo é apenas para esta vida, nós somos de todos os homens o mais digno de compaixão. Eu gosto desse apenas, ou desse somente. Ou seja, você pode ter esperança em Cristo nessa vida, mas não coloca só aqui não. Estava conversando antes da reunião começar com o pastor Antônio. Vocês já notaram como o crente tem problema com a morte? A gente não quer morrer de jeito nenhum, a gente quer ir para o céu sem morrer. Não tem jeito, gente. Sem ir para o céu você vai ter que morrer. E a morte é parte da vida. Eu estive num congresso em Campinas, São Paulo, agora no mês de agosto, e um pastor de Fortaleza, o pastor Armando Bispo, ele disse que ele foi fazer uma cirurgia e era uma cirurgia complicada. Então a igreja começou a orar por ele porque a possibilidade de morte era grande. E antes que começou a se adaptar com a ideia de morte. Ele disse que entrou para a sala de cirurgia cantando a música do Paulo César Baruch. Ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus. E ele já estava pronto. Ele disse que entrou e falou: Senhor, pode levar, estou preparado. E ele disse que teve uma decepção tão grande quando ele voltou da cirurgia. Ele disse que olhou para Deus, eu devo ser ruim demais, mas o Senhor não quis me levar, pai. Para com isso, Senhor, já estou pronto. Eu, pelo menos, acho que eu estou pronto, se você não quis me levar. Mas você já notou que a gente não tem esse posicionamento? A gente acha que adoecer é horrível, que o crente não adoece. Gente, o crente adoece sim. É parte da vida. E deixa eu te dizer uma coisa que você às vezes ainda não se ateve para isso. Ouça o que eu vou dizer. Você vai morrer. Sabia disso? Eu também vou. E olha, deixa eu te dizer uma coisa que está me preocupando. Muita gente que nunca tinha morrido está morrendo. Muitos. Eu mesmo já perdi 2 amigos nesses 2 últimos meses. Gente que nunca tinha morrido. Então a gente vai. Mas sabe o que é interessante nisso? É que nós vamos morrer, mas nós vamos ressuscitar. Amém? A nossa esperança não está aqui, amém? A nossa esperança é no Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Ele é a nossa esperança. Ele é a nossa razão de ser. E olha, quando Adão e Eva pecaram lá no jardim, imediatamente em Gênesis 3,15, Deus disse para eles o seguinte: olha, porém inimizade entre a descendência da serpente e o seu descendente, mulher. A descendência dela vai morder o calcanhar dele, mas ele vai pisar na cabeça da serpente. Amém? Jesus viria, ali já estava definido, Jesus virá, e ele vai redimir a humanidade. E sabe o que é importante? Deus criou um instituto infalível para o ser humano, chama-se perdão. 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Gente, perdão é coisa de Deus. Só no cristianismo se fala em perdão. Nenhuma outra religião tem perdão. No cristianismo tem, porque nós fomos perdoados pelo Senhor. E por último, a terceira verdade que a cruz nos ensina é que Deus não está alheio ao sofrimento. Quando Jesus encaminhava-se para a cruz, ele sentiu a dor do desprezo e o desespero daquele que sofre.
ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele transpirou sangue, porque ele sabe o que é isso. E sabe o que é interessante? Ele levou 3 dos seus melhores amigos para irem com ele. Quando ele foi orar, ele voltou, os 3 estavam dormindo. Ele foi abandonado. Jesus sofreu, foi abandonado e morreu na cruz. Por isso, quando eu e você sofremos, Jesus sabe o que é isso. Ele sabe o que é isso. E a cruz é isso. Irmãos, eu às vezes visito algumas igrejas, eu acho interessante. Eu entro, eu vejo aqui na frente uma estrela de Davi, bem grande, uma bandeira branca com uma estrela de Davi, a bandeira de Israel. Eu não vejo nenhuma cruz. Irmãos, nós não somos judeus, nós somos cristãos. Aquela bandeira é a bandeira de Israel, é coisa do judaísmo, não do cristianismo. Ah, tá certo, mas o cristianismo surgiu do judaísmo, é verdade. Jesus foi judeu, mas o cristianismo não continuou no judaísmo. Isso é tão complicado. Você sabia que nós, evangélicos, saímos do catolicismo? Não tem como você negar, o nosso DNA tem catolicismo nele, porque até o século IV só tinha igreja cristã, mas no século IV, com a conversão de Constantino, toda a igreja se tornou católica. E aí até que no século XVI, Martinho Lutero fez a reforma protestante. Ou seja, nós éramos católicos. Tudo bem. Então, que tal a gente continuar a usar alguns símbolos do catolicismo? Por exemplo, o Jesus pendurado na cruz. É símbolo do catolicismo. Por que a gente não usa? Porque nós não somos mais católicos. A nossa cruz está vazia, porque o nosso Senhor ressuscitou. Amém? Então, por esse motivo, vamos colocar a cruz na nossa igreja. Vamos colocar a cruz à frente da nossa igreja, porque nós somos o povo da cruz. E a cruz não é só o símbolo, a cruz é Jesus crucificado, é Jesus morto. Se ele não tivesse morrido, nós não teríamos vida. Eu quero chamar o Ministério do Louvor aqui à frente. Nós vamos cantar um cântico lembrando desse fato. Lembrando desse fato que a cruz é loucura. Nela o bom morre pelos maus, a vida nasce da morte, o amor vence o ódio e a esperança renasce no coração. Essa é a mensagem de Deus. Eu quero convidar a ficar de pé. Fique de pé. É um cântico bem conhecido, é o hino do cantor da harpa cristã, que também tem um cantor cristão. E enquanto estivermos cantando esse cântico, prepare o seu coração para a ceia do Senhor. É tempo de reflexão, é tempo de autoexame, é tempo de virar os olhos para dentro de nós e acertarmos com Deus. Você sabe que só tem um pecado que não é perdoado? Qual é o único pecado que não é perdoado? Qual é? Quem falou que esse é o pecado que não é perdoado? Tá, eu vou te perguntar, o que é blasfemar contra o Espírito Santo? Se você ler o texto lá de Mateus, você vai ver que blasfemar contra o Espírito Santo é atribuir ao diabo aquilo que você sabe que foi Deus que fez conscientemente. Mas eu vou te dizer uma coisa, o único pecado não perdoado é o pecado não confessado. Se você confessar, Deus perdoa, porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Deus perdoa desde que você confessa. Eu tenho uma imagem na minha cabeça, cada vez que eu e você pecamos, eu vejo Deus balançando a mão e falando: arrepende, filho, arrepende, eu quero te perdoar. E a gente fica: não, Deus não vai me perdoar. Eu te perdoo. E na hora que a gente fala: Senhor, me perdoa, Ele abraça, eu já tinha te perdoado. Esse é o
nosso Deus. O nosso Deus não é aquele pai rancoroso que quer sempre bater no